Na minha frente está o Acer Icônia P10. E hoje eu gostaria de mostrar como você pode, de maneira simples, selecionar e deletar várias fotos de uma vez. Comece abrindo o aplicativo Fotos e clicando em Fotos, Fotos ou Biblioteca à esquerda. O que quer que você decida, quando estiver pronto, segure uma das fotos que você deseja deletar e para selecionar várias, use aqueles tipos de pontos nos cantos superiores esquerdos. Agora, toque em todas as suas fotos que você deseja manter e delete o resto clicando no ícone de PIN, na parte superior da seção de biblioteca ou na parte inferior do aplicativo Fotos. Então escolha Entendi e mova para a lixeira. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar um like, comentar e se inscrever. Dayan.